O drama começa em uma sala de aula onde todo mundo está metido no próprio drama, uns estudando com cara de não durmo há 3 dias, outros copiando anotações na velocidade da luz. Em uma dessas mesas está Yunkunko, um garoto que na escola é famoso por ser bom demais em quase tudo: esportes, notas, presença, e ainda por cima tem aquele ar de sou popular, mas nem me esforço. Enquanto o resto se prepara para trocar de sala, ele fica mais um instante e escreve um bilhete em silêncio. Não é qualquer papelzinho. Ele deixa escondido na carteira e escreve que é para a pessoa que vai sentar aqui depois desta aula. Dá para ver que ele tinha pensado nisso, como se fosse um plano secreto. A aula termina e a sala fica vazia. Entra outro grupo para a próxima matéria, e entre os novos alunos chega Gina, uma garota tranquila, daquelas que quase sempre ficam na delas. Ela senta bem nessa carteira sem saber que ela já vinha marcada. Quando coloca a mão para arrumar as coisas, encontra o bilhete. Ela fica congelada, porque não é normal achar cartas misteriosas na mesa, e muito menos com cara de confissão. Naquele momento, decide não abrir ali mesmo. Guarda com cuidado, como se fosse uma granada emocional, e segue o dia tentando agir normal, embora por dentro já esteja pensando 1000 coisas. Mais tarde, chega o intervalo do meio-dia e a escola se transforma. Quem estuda vira minoria, e o resto se espalha entre fofocas, jogos e comida. Gina vai direto para a sala de transmissão porque ela faz parte do clube de radiodifusão da escola. Aquele é o espaço dela, o refúgio dela. Música, microfones, controles e o poder de colocar uma canção que mude o humor de todo mundo. Enquanto os corredores estão agitados, ela põe uma música animada para o recreio. Mas, quando termina, volta para a mochila e o bilhete fica martelando na cabeça dela. Aí sim, ela se decide, abre. No bilhete, Yunkunko escreveu algo direto e forte, que gosta muito da garota que senta naquela carteira. Gina sente o rosto esquentar como se tivessem acendido uma lâmpada na testa dela. A primeira coisa que ela pensa é: isso tem que ser uma pegadinha. A segunda: por que eu? Porque, na cabeça dela, ela é uma garota comum, não alguém para quem o garoto mais popular da escola escreveria uma confissão. E, para piorar, ela nem tem uma relação próxima com Yunkunko, ou pelo menos é o que ela acha. Quando toca o sinal de saída e todo mundo vai embora, Yunkunko aparece caminhando pelo corredor e o típico caos começa. As meninas murmuram, algumas gritam baixinho, outras ajeitam o cabelo como se estivessem em um comercial. Yunkunko passa como se nada, mas, assim que vê Gina por perto, se aproxima com a intenção clara de falar com ela. Gina fica nervosa a ponto de não saber se respira ou se corre. Bem nessa hora chega a amiga dela de toda a vida, Aron, que a conhece desde o jardim de infância e percebe na hora que a Gina está estranha. Aron chama por ela e Gina aproveita para escapar com ela sem dizer uma palavra. Yunkunko fica olhando as duas irem embora, surpreso, como se não entendesse porque a garota escolhida fugiu. Já longe, Aron pergunta o que aconteceu e por que o Yunkunko se aproximou. Gina se faz de desentendida, diz que não foi nada, mas dá para ver o pânico. Aron também solta a opinião dela. Yunkunko é bonito, sim, mas é popular demais, barulho demais ao redor. Aron prefere um garoto normal, alguém com quem dê para viver tranquila, sem o drama de a escola inteira ficar de olho. Gina ouve isso e fica calada. Ela não fala sobre o bilhete, mas por dentro está uma confusão, porque o bilhete existe e está na mochila dela como prova de que algo estranho está acontecendo. Naquela noite, Gina chega em casa e não consegue parar de olhar o bilhete. Lê de novo e de novo, procurando sinais de sarcasmo, de armadilha, de você caiu. Mas não, a letra parece verdadeira. Então ela decide agir do jeito certo e não brincar com o sentimento de ninguém. No dia seguinte, acorda cedo, chega à escola antes de todo mundo e vai até os armários de sapatos. Se esconde um pouco para ninguém ver e deixa uma carta de resposta onde, com muita educação, diz que não pode aceitar porque não conhece bem o Yunkunko. Para ela, isso encerra o assunto, ou é o que ela pensa. Enquanto isso, em outro canto da escola, acontece algo que Gina não vê. Uma garota se declara para o Yunkunko com toda a coragem do mundo, e ele a rejeita sem hesitar, dizendo que gosta de outra pessoa. Isso não surpreende ninguém, porque Yunkunko tem fama de rejeitar meio planeta. O que acende a fofoca é que as pessoas começam a se perguntar quem é essa outra pessoa. E como a escola vive de boatos, na hora todo mundo começa a imaginar que pode ser qualquer uma. Na sala da Gina, acontece algo importante. Aron, que além de ser uma boa aluna é presidente do conselho estudantil, sobe na carteira para organizar livros e papéis. Justo nesse momento, Yunkunko entra na sala procurando algo e, quando vê Aron ali, o olhar dele muda. Dá para notar o interesse. Gina observa de canto e fica ainda mais confusa,
porque na cabeça dela Yunkunko escreveu para ela. Mas agora parece que Yunkunko olha para Aron com aquele sorriso que ele não dá para qualquer um. Gina fica com uma mistura estranha de dúvida e decepção. A realidade começa a aparecer quando Gina entende que talvez o bilhete não fosse para ela, e sim para a pessoa que normalmente sentava naquela carteira, ou seja, Aron. Aí ela se toca. Aron estava naquela carteira na aula anterior, e Gina só sentou depois. Ou seja, Gina ficou com uma carta que não era para ela. E isso bate forte nela. Mesmo assim, em vez de simplesmente devolver o bilhete pronto, Gina sente que agora entrou num problema que pode partir o coração de alguém. Ela não quer ser a garota que estraga uma confissão, então, sem pensar muito, toma uma decisão estranha: ajudar Yunkunko e Aron a se aproximarem. Para evitar que alguém leia cartas na carteira ou que vire um escândalo, Gina muda a estratégia. Em vez de deixar respostas debaixo da mesa, ela usa a caixa de pedidos da sala de transmissão, porque ela tem acesso por fazer parte do clube. Ali ela deixa uma mensagem como se fosse Aron, propondo que se conheçam primeiro como amigos. Na cabeça dela, é uma solução temporária, uma ponte para Yunkunko não se sentir rejeitado, enquanto ela procura o momento certo de consertar tudo. No mesmo dia, quando a aula muda e Gina volta para a carteira, aparece outro bilhete escondido. Yunkunko insiste que não importa eles não se conhecerem, porque podem se conhecer agora. Gina se assusta, levanta sem querer e o professor acha que ela vai responder uma pergunta. Como ela nem sabe onde está, fica em branco e a sala inteira ri. Aron se preocupa, mas Gina só quer sumir. A partir daí, começa uma troca diária de cartas. Yunkunko deixa mensagens na caixa e Aron responde. Gina, fingindo ser amiga, mantém a conversa. Yunkunko se anima e propõe algo a mais: usar um caderno como diário secreto para escrever com mais conforto, página por página, e quando encher, se declarar de verdade de novo. Quando Gina abre o caderno e vê Yunkunko escrevendo "Espero que você não me rejeite, Aron", o mundo dela desaba. Porque confirma que a paixão é pela Aron e não por ela. E aí nasce o grande problema. Gina, sem querer, começou a se apaixonar pela atenção e pela ternura de Yunkunko, mas ele acha que está falando com a melhor amiga dela. Numa cerimônia da escola, Aron faz um discurso como aluna modelo que ela é, e Yunkunko olha para ela com orgulho. Gina vê essa cena e se convence de vez de que o certo é cortar tudo e devolver o caderno. Ela escreve uma resposta final explicando que houve um mal-entendido, que ela não é a pessoa que ele pensa. Mas quando tenta deixar o caderno no armário, dá de cara com Yunkunko. Ele cumprimenta, reconhece que ela é amiga de Aron e começa a perguntar se Aron fala dele, se conta coisas, se sabe do caderno. Gina fica ainda mais nervosa e se faz de confusa. Yunkunko, em vez de desconfiar, fica tranquilo e até sorri quando Gina diz que Aron provavelmente vai acabar gostando dele. Depois dessa conversa, Gina volta para casa com a cabeça pegando fogo. Repete para si mesma que está fazendo isso pela Aron, que não quer machucar o Yunkunko, que é só um favor. Mas toda vez que Yunkunko escreve algo bonito, o coração dela bate como se fosse para ela. Enquanto isso, o diário secreto vira parte da rotina. Ele conta coisas básicas como tipo sanguíneo, aniversário, gostos, comida favorita e até o restaurante onde um dia quer levar Aron. Gina responde inventando detalhes de Aron ou falando de forma geral para não se enrolar. Tem um detalhe que complica tudo. Yunkunko e Gina compartilham gostos sem querer. Um dia, Yunkunko menciona a banda favorita dele, Hormone, e Gina quase se entrega porque ela também ama essa banda. Em vez de dizer "eu também", responde como se fosse um gosto comum. Mas decide fazer algo legal. Promete que a amiga dela, Gina, ela mesma, pode tocar uma música dessa banda na rádio da escola durante o almoço. E ela faz isso. Quando a música rock toca nos alto-falantes, a escola fica em choque, mas Yunkunko se empolga de verdade. Para ele, isso é um sinal. Sente que Aron está prestando atenção nele e cuidando desses detalhes. Com o passar dos dias, os encontros cara a cara também começam a acontecer. Ao sair da sala de transmissão, Gina tromba com Yunkunko no corredor. Ele pede desculpa, pergunta se ela se machucou, e Gina fica muda, encarando ele como se estivesse diante de um pôster vivo. Yunkunko não entende aquele silêncio, mas não pressiona. Ele vai até a caixa, deixa o recado e vai embora, sem saber o terremoto que provoca nela sempre que aparece. Mais adiante, Gina cruza com o ex-namorado dela, Yano, um garoto mais velho que já está prestes a se formar. Yano insiste em falar do passado, como se quisesse voltar, mas Gina não está nessa. Ela corta com educação, deixa claro que não quer reviver aquilo, e vai embora. Mesmo assim, a cena planta uma semente. Yunkunko acaba vendo Yano perto de Gina em algum momento e, mesmo sem dizer nada, o humor dele muda. Dá pra notar que incomoda ver alguém do passado rondando ela,
mesmo quando ele deveria estar interessado na Aron. Essa contradição vira uma pista, embora Gina ainda não entenda. Tentando aproximar Aron e Unkunku, Gina conta para Aron sobre o restaurante favorito que Unkunku mencionou, com esperança de criar uma coincidência. Ela até incentiva Aron a sair mais, a estar em lugares onde Unkunku possa vê-la. Mas Aron segue no mundo dela, estudos, responsabilidades, atividades e a ideia de sair com garotos normais. Gina se desespera porque sente que o tempo passa e a mentira cresce. Então chega uma reunião com alunos de outra turma. O plano foi do Gogo, o melhor amigo do Unkunku. Eles queriam criar um encontro casual para Unkunku ver Aron. Gina vai com as amigas, mas Aron não aparece e o plano desanda. Mesmo assim, Unkunku senta ao lado de Gina de propósito. A conversa flui, eles riem, e por um instante Gina sente que estão enxergando ela, não a Aron imaginária. Nessa reunião, algumas garotas criticam a música rock que tocou na escola e zombam daquele estilo. Gina, para se encaixar, ri com elas, embora por dentro fique incomodada. Unkunku percebe e fecha a cara. Quando Gina sai para buscar bebidas, Unkunku vai atrás e aí ele explode. Reclama que, se ela é amiga de Aron, devia ter defendido os gostos da amiga, não zombado. Chama ela de falsa amiga e conclui dizendo que não gosta de garotas que vivem tentando agradar todo mundo. Para Gina, isso é como um tapa emocional. Não só porque dói ser julgada, mas porque, no fundo, ele tem razão. Gina está se escondendo, está se calando, está atuando. Ela engole o choro, vai ao banheiro e chora em silêncio, com raiva de se sentir pequena. Unkunku também fica abalado. Ele não é o tipo que pede desculpa por tudo, mas quando vê que Gina saiu mal, isso pesa. Mais tarde, enquanto voltam andando, ele pede perdão. E naquele momento, sem querer, vira a pessoa que mais entende ela. Diz que ela não precisa engolir o que sente para deixar os outros felizes. Que se der vontade de gritar, grite. Se estiver irritada, diga. Se acreditar em algo, defenda. Ele solta aquele tipo de conselho de vida que parece simples, mas para Gina cai como água gelada, porque ela passou anos vivendo no modo silencioso para não incomodar ninguém. Nesse caminho, Unkunku se abre um pouco. Conta que antes era muito bom no futebol e que o sonho dele era viver disso. Mas a vida virou do avesso. A mãe dele morreu quando ele era pequeno e ele teve que crescer rápido. Ele tem uma irmã mais nova, Minnie, e uma avó doente a quem o médico mandou repouso. Ele carrega a casa, responsabilidades e a pressão de não falhar. Por isso teve que abrir mão dos sonhos, mesmo sem querer. Gina ouve e sente o peito apertar. Ela tenta animar, diz para ele não desistir e que um dia vai poder voltar a pensar nas metas dele. Unkunku fica olhando para ela como se aquelas palavras soassem familiares, como se estivesse lembrando de algo importante. Com essa energia nova, Unkunku decide participar de uma competição esportiva da escola. Treina forte, se cobra, e dá para ver que quer provar algo, principalmente para ele mesmo. Gina, da sala de transmissão, coloca músicas motivadoras, incluindo outra de Hormone, como se empurrasse ele sem dizer. As amigas dela começam a notar que Gina anda atenta demais ao Unkunku, mas ela nega com cara séria, embora por dentro se derreta. Em paralelo, surge outro drama entre amigos. Yuko, amiga próxima de Gina, está afim de Gogo. Mas Gogo vive perguntando por Aron porque está ajudando Unkunku a se aproximar dela, e Yuko interpreta isso como Gogo está apaixonado por Aron. Yuko pede a Gina que apoie ela e que não diga nada a Aron, porque não quer perder a chance com Gogo. Gina, que já vive presa em mentiras, aceita, sem imaginar que esse favor também vai explodir depois. Um dia, Unkunku descobre que Gina tirou a melhor nota em inglês e entra em desespero porque ele está indo mal e tem medo de reprovar na prova final. Então ele pede ajuda. Gina aceita e eles acabam estudando juntos. Unkunku propõe fazer isso na casa dele porque não quer deixar a avó e Minnie sozinhas. Gina fica nervosa com a ideia de entrar no mundo pessoal dele, mas aceita. No caminho, eles encontram Yano, que tenta falar com Gina e entregam os materiais de voz e dicção, como para lembrar que ela tem talento para rádio. Unkunku vê aquilo e fica incomodado, embora tente disfarçar. Na casa de Unkunku, Minnie aparece com a energia de uma criança sem filtro e solta que o irmão trouxe a namorada. Gina quase desmaia de vergonha. Unkunku ri e acalma ela, mas o comentário deixa o clima estranho. A avó, por outro lado, recebe Gina com carinho, e Gina percebe que Unkunku carrega muito mais do que deixa transparecer na escola. No quarto dele, ela nota posteres e coisas que ela também gosta, e isso aproxima os dois. Eles sentam para estudar, mas toda hora Gina se distrai olhando para ele, porque ensinar alguém de quem você gosta é literalmente tortura.
Depois de estudar, Yunkunko acompanha ela até em casa e leva ela para uma quadra de basquete. Ele nota que Gina não joga bem, que se frustra, e se oferece para ensinar como pagamento pelas aulas de inglês. Yunkunko chega perto para corrigir a postura dela e Gina fica dura, como uma estátua. Ele não entende o motivo, mas muda a estratégia e ensina de mais longe, com exemplos estranhos para ela entender sem ficar nervosa. Aos poucos, Gina melhora e ri, e Yunkunko se sente orgulhoso. Nessa hora, ele também comenta que o pai foi duro com ele quando discutiram por causa do esporte, e que uma vez alguém disse palavras que devolveram a força dele. Gina ouve e volta a sentir que tudo se conecta com as próprias frases dela. Os dias seguem e o diário secreto também. Gina está cada vez mais presa. Ela tenta contar a verdade várias vezes, mas sempre trava. O medo dela não é só perder Yunkunko. Ela também teme quebrar a amizade com Aron e teme virar a traidora que se passou por outra pessoa. E justo quando decide que já é hora de falar com Aron, acontece outro desastre. Aron comenta com algumas garotas que um garoto normal convidou ela para sair e ela disse que sim. Gina entra em pânico, porque na cabeça dela isso significa que Yunkunko pode perder a chance com Aron. Nesse mesmo momento, Gina solta sem pensar que tem alguém interessado em Aron há bastante tempo. Yuko, que está ali, acha que Gina está falando de Gogo e fica furiosa porque Gina prometeu guardar segredo. Aron não entende nada, Yuko explode, Aron responde, e em segundos as três acabam discutindo feio. Gina tenta explicar, mas não deixam. No final, ficam tensas, machucadas, e o clima pesa. Gina fica destruída por dentro. Sente que, tentando cuidar de todo mundo, acabou machucando as duas amigas. Yunkunko encontra ela assim, calada, com o olhar perdido, e sem pedir permissão segura a mão dela e leva ela para o terraço. Lá ele diz para ela respirar, colocar para fora o que está preso. Ele começa a gritar para o céu como um louco e desafia ela a fazer o mesmo. Gina resiste, mas no fim grita. Grita com vontade, com raiva, com medo. E quando termina, começa a rir, porque sim, às vezes a gente grita e se sente um pouco mais vivo. Yunkunko também ri, e por um momento eles se sentem como dois amigos de verdade, não como duas pessoas presas no mal-entendido. Aí vem o momento mais confuso. Enquanto estudam de novo, Gina cria coragem para perguntar o quanto Yunkunko gosta de Aron. Ela fala como se fosse curiosidade, mas por dentro é ciúme puro. Yunkunko olha para ela de um jeito estranho, como se aquela pergunta abrisse uma porta na cabeça dele. E, sem avisar, ele se inclina e beija Gina. Não é um beijo longo nem exagerado, mas é o suficiente para Gina ficar em choque. Ela se afasta, assusta, e Yunkunko tenta explicar que não era a intenção dele assustar ela. Gina promete que não vai contar nada a Aron, mas se afasta emocionalmente. Yunkunko, confuso, vai embora sem insistir, e os dois passam a noite sem dormir, cada um pensando no que aconteceu. No dia seguinte, Yuko usa a sala de transmissão para pedir uma música de desculpas. Ela quer consertar a briga e faz do jeito mais simples. Admite que passou do limite, pede perdão, e Aron também se junta. Entre lágrimas e vergonha, as três amigas se reconciliam. Gina se sente aliviada, mas o segredo dela continua ali, respirando no cangote. E então vem a bomba. Aron encontra o diário secreto na caixa de pedidos. Ela pega sem saber o que é, abre por curiosidade e lê. Descobre que Yunkunko acha que escreve com Aron, mas a letra, as frases e certos detalhes deixam claro que quem respondeu foi Gina. Aron fica paralisada, mas não faz escândalo. Gina, quando percebe, sai correndo e chora lá fora, achando que agora estragou tudo de vez. Ela se sente culpada, covarde, e ainda acha que acabou de trair a amiga. Enquanto a escola entra no clima de torneio e jogos, a vida segue. Gina joga basquete com o time dela, ainda nervosa, mas na hora decisiva lembra como Yunkunko ensinou ela a arremessar. Ela respira, mira e acerta a cesta que dá a vitória. As amigas dela pulam de felicidade, e Yunkunko, que estava assistindo, se anima de verdade. Depois vem o jogo de futebol. Yunkunko joga bem, mas no final passa a bola para Gogo marcar, e Gogo erra. Eles perdem. Yuko, que estava esperando um sinal, acaba confessando os sentimentos de um jeito atrapalhado, e Gogo, no meio da tristeza, solta que também gostava dela. O dia fica estranho, mas no fim isso vira um finalmente para os dois. Nesse mesmo dia, Yano, o ex de Gina, se despede da escola. Ele diz que percebe ela diferente, mais segura, e que fica feliz de ver ela assim. Gina sente que realmente mudou, embora não saiba se foi por causa do diário, do Yunkunko ou do caos inteiro daquela semana. No fim do dia, Gina decide encarar o que vem. Ela vai até Aron, pede perdão sem desculpas e conta que se sentiu presa,
que tentou consertar e afundou mais. Aron surpreende ela. Não fica com raiva como Gina imaginava. Ela lembra que as duas são amigas desde pequenas, que Gina sempre foi uma pessoa boa, e que um erro não apaga a amizade delas. Devolve o caderno. Diz que o importante é que agora Gina diga a verdade e enfrente isso com coragem. Gina chora, mas dessa vez é de alívio. Naquela noite, Gina senta e escreve a carta definitiva para Yunkunko. Ela não se esconde mais. Confessa que ela não é Aron, que foi ela quem respondeu, que entrou nisso por medo e por tentar proteger sentimentos, e que no processo acabou sentindo coisas reais. Ela diz toda a verdade, sem enfeites. No dia seguinte, na sala de transmissão, em vez de colocar qualquer música, Gina decide tocar a favorita dela, a mais barulhenta, a mais rock, aquela que ela sempre gostou mas tinha vergonha de admitir. Ela coloca como se fosse a forma dela dizer, eu não me escondo mais. Enquanto a música ecoa pela escola inteira e as pessoas se perguntam o que aconteceu, Yunkunko encontra a carta. Ele lê e, quando entende tudo, sai correndo como se a vida dele dependesse disso. As pernas dele vão mais rápido do que o orgulho. Ele chega à sala de transmissão e confronta Gina. No começo, ele parece irritado, mas mais do que raiva dá pra ver a frustração de alguém que estava esperando por aquela verdade. No empurra-empurra do momento, o microfone liga e, sem eles perceberem, a conversa sai nos alto-falantes. A escola inteira fica em silêncio, ouvindo a maior fofoca do ano ao vivo. Yunkunko, sem saída, conta o que realmente aconteceu. Ele não estava apaixonado por Aron exatamente. Ele estava procurando a pessoa que escreveu frases motivadoras naquela carteira tempos atrás. Frases que ajudaram ele quando se sentia no fundo do poço, quando abriu mão do sonho e achou que não aguentava mais. Aquelas palavras levantaram ele. Quando viu Aron na carteira, ele assumiu que era ela. Mas depois, com cada conversa, cada atitude, com as mesmas frases e com detalhes como um ursinho feito à mão que Gina deixou em algum lugar, ele percebeu que a pessoa verdadeira era Gina. E em vez de confrontar na hora, ele decidiu esperar. Porque gostava de falar com ela, gostava de ver ela, gostava do jeito dela, e queria que ela tivesse coragem de dizer a verdade sozinha. Gina fica paralisada ouvindo aquilo. O tempo todo ela achou que Yunkunko estava obcecado por Aron, e no fim ele estava olhando para ela. Ele admite que soube desde o parque de diversões, que por isso ia até a sala dela, que por isso ficou irritado quando ela se calou para agradar os outros, e que até o beijo foi porque os sentimentos se misturaram e ele não conseguiu se controlar. Ele também admite que se arrependeu porque não queria pressionar. Mas agora ele já está cansado de rodeios. Pergunta para Gina o que ela sente de verdade. Gina, com o microfone ainda ligado e a escola inteira ouvindo, fica nervosa como sempre. Mas lembra das próprias palavras. Não desistir, não se calar, não se esconder. Ela respira e, pela primeira vez, não fica muda. Levanta a voz e confessa que também gosta dele, que gosta muito, que tudo que viveu com ele no diário mudou ela, e que, mesmo tendo começado como mentira, acabou virando algo real. Yunkunko ri, aliviado, e abraça ela. A escola explode em gritos e aplausos como se fosse final de campeonato. E, embora seja vergonhoso, também é libertador. O segredo finalmente virou verdade. Com o tempo, a história fecha mostrando que Gina continuou com amor pela rádio e acabou trabalhando como locutora, usando a voz para animar outras pessoas, do jeito que fazia na escola. Yunkunko também segue ao lado dela, mais maduro, mais tranquilo, com menos peso nas costas. Yuko e Gogo, depois de muitas voltas, também acabam juntos. No fim, o que nasceu como mal-entendido numa carteira vira uma história em que alguém aprendeu a falar, a ser corajoso e a escolher a verdade, mesmo com a voz tremendo. E, embora no começo tenha sido confusão, no final cada um entende que carinho de verdade não se fabrica, se cuida, se demonstra e se escolhe. Fim do drama.